pessoal, eu vou fazer o unboxing desse teclado aqui, minha mais nova aquisição. Eu já tenho alguns teclados mecânicos, esse aqui é mais um para minha coleção. Eu gostei bastante desse teclado pelo tamanho dele, né, e pelo fato dele ter o switch red, né, o switch vermelho, tornando ele bem mais silencioso. Eu já tenho um que tem o switch blue, né, o switch azul, porém ele é um pouco barulhento, então eu optei por pegar esse com o switch red, que ele é bem mais silencioso e o tamanho dele é razoável para transporte, para colocar dentro de mochila, né? Essa é a versão K3 dessa marca aqui chinesa. Eu comprei ele no AliExpress. Não paguei tão caro, eu paguei ele em torno uma média dos teclados mecânicos comprados no Brasil, né? E eu vou mostrar um pouco das funções que ele tem. Ele não é um teclado extremamente top, mas ele é um teclado razoável para quem está começando aí na programação, está querendo jogar com um teclado mecânico. Ele é um teclado mecânico, digamos, de entrada, mas com bastante funcionalidades e bastante qualidade. Vamos abrir ele aqui, começando fazendo um unboxing. Eu nem abri ele ainda, é a primeira vez que eu estou abrindo ele. Então, abrindo aqui, ele já tem o cabo. Ele é um cabo USB-C para USB normal, né? Então, o padrão dos novos teclados aí mecânicos, né, que vem com esse formato, não ter o cabo embutido, né, ter o cabo retrátil. Eu particularmente acho um pouco complicado por conta de ficar tirando e colocando, mas tem muita gente que gosta, então eu acredito que é um ponto regular aí para esses tipos de teclado, né? Você, para transporte é muito bom, mas acontece que se você ficar tirando e colocando, pode ser que venha a acontecer um mau contato, né? A gente não sabe a qualidade real desses conectores e também do conector do teclado, então é um ponto regular para esse tipo de conexão. Vem o extrator de keycap, né? Então esse carinha aqui, onde você pode fazer a extração do keycap. Lembrando, eu tô com as especificações técnicas aqui, eu vou passar um pouco das especificações. Ele tem 9 efeitos luminosos, né? Então, basicamente, ele é um teclado RGB, porém ele não é um RGB padrão, ele é um RGB fixo, né? Ele não tem a troca individual das cores de cada tecla. Ele simplesmente tem cores padrões divididas por faixas, né? E você consegue trocar os efeitos dessas cores, né? Então, esse aqui é o teclado. A construção é de ótima qualidade, ele é bem pesado, não é um teclado leve. É plástico, né? Não é ferro, mas provavelmente o backplate dele aqui dentro é de metal, né? Então, ele é a versão K3, né? Dessa marca chinesa. É um teclado mecânico cabeado, né? Ele não tem a versão sem fio, né? Bluetooth e wireless, né? Que vem com um adaptadorzinho. Mas essa aqui eu optei por pegar a versão com cabo, tá? Então, vamos ligar ele aqui. Vou dar uma pausa no vídeo para fazer a ligação dele, para a gente já ver a qualidade do teclado e a iluminação dele. Ligando ele, ele já liga nas cores no efeito padrão, que é 100% ligado. E como vocês podem ver, eu vou dar uma reduzida aqui na iluminação. Como vocês podem ver, ele tem as cores fixas, né? Então, o RGB quer dizer a faixa de cores que ele tem aqui. A única coisa que ele vai ter de diferente são os efeitos de iluminação, onde você clica na tecla FN e a tecla Insert. Ele vai trocando os efeitos. Então, esse aqui é o efeito de cada tecla que eu digito, ele acende, né? Você pode ver, ó, que ele acende as teclas que eu estou digitando, né? O próximo efeito é o efeito, teoricamente, vai e vem, né? Então, vai para lá e vai para cá. Aqui, com a tecla FN, as setas para cima e para baixo, você aumenta a intensidade da cor ou diminui a intensidade da cor, até chegar em 0. E para frente e para trás, aqui é a velocidade do efeito. Então, você consegue aumentar a velocidade do efeito e diminuir a velocidade do efeito. Então, vamos passar aqui mais um efeito, parecido com o efeito anterior. Mais um efeito aqui, um efeito de cobrinha, né, praticamente. Então você tem esse efeito. Outro efeito aqui é o efeito também, parece um Tetris, né?
você tem essa cobrinha correndo o teclado inteiro. Outro efeito aqui, muito parecido com o outro, né? Só é diferente que ele vai fazendo um círculo. E mais um efeito aqui, que é o efeito de explosão, né? Cada tecla que eu clico aqui, ele faz esse efeito de explosão. E o efeito de ondas, né? Ondinhas que faz... Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui a luz, para ficar mais nítido, né? Aí, ó. Ele fica dessa forma. E o próximo efeito é o efeito de passagem, que é o efeito padrão. E voltamos ao efeito normal. Além dos efeitos padrões do teclado, né, que é quando você clica com FN e o insert aqui, você tem alguns efeitos com marcações de teclas. Então, se você apertar com a tecla FN e os números 1, 2, 3, 4 e 5, você tem alguns padrões pré-selecionados aqui, né, para você, por exemplo, um jogo que utiliza mais o AWSD, as setinhas, né, um jogo que utiliza mais essas outras teclas, ou outro que utiliza mais essas teclas, então você percebe que ele só marca as teclas que geralmente o pessoal usa para esse tipo de jogo. Bom, como eu disse, é um teclado muito bem construído, a digitação dele é bem suave também, as teclas são bem silenciosas, não fazem muito barulho, mas a parte das teclas principais, né, que é o Enter, o Backspace, o espaço, né, então essas teclas elas fazem mais barulho naturalmente por conta do tamanho delas e por ter os ferrinhos, né, que fazem o controle para você não precisar clicar aqui no meio, né, você clicar em qualquer lado aqui, ele ter essa opção. Então é um teclado muito silencioso, de extrema qualidade, né, como eu disse, não é um teclado top, mas é um teclado regular, construção boa, qualidade boa, silencioso. Ele tem dois níveis de altura aqui, né? Então ele tem esse do meio, que é uma altura um pouco mais baixa, e tem esse daqui, que é a altura mais alta. Então você tem uma regulagem aí para o seu gosto, né? Eu particularmente não gosto muito de usar ele alto, então eu deixo ele sempre no baixo, para poder a mão ficar sempre o mais reto possível, né? A vantagem também é que esse teclado aqui, ele tem um teclado numérico aqui com as teclas de operações, né? Que é o Insert, o Home, Page Up, Page Down. Então você tem o teclado numérico aqui para poder utilizar. A maioria dos teclados, né, vem só essa parte aqui, que é aqueles de geralmente 68% ou 70%, né? Que vem sem o teclado numérico. Então, um ponto positivo para esse teclado aqui é o teclado numérico junto com o teclado normal. Tá? O cabo dele tem 1,5 m, então é um cabo também de média distância aí para poder você colocar ele no computador. Se o seu computador fica longe, né, ou fica embaixo, o gabinete fica longe de onde você usa o teclado, é um cabo regular também para você poder utilizar. Como eu disse, USB tipo C. 9 efeitos luminosos, tem nas cores também cinza e chumbo, né? Seria cinza e preto, e tem na cor verde e branco também. Um detalhe desse modelo aqui é que ele tem o Hot Swap, então as teclas, né? Se você pegar o extrator de keycap aqui, o switch dele, ele é Hot Swap, então você consegue estar removendo esse switch aqui e colocando o outro da sua preferência. Às vezes você quer utilizar um switch brown, né, um switch marrom, um switch black ou um switch de outra qualidade, né, um switch que você deseja, ou até mesmo um switch azul, né, então você pode estar trocando esse switch. Só na versão cinza e branco você consegue ter essa opção do Hot Swap. Nas outras versões, nas outras cores, você não tem essa opção, tá? E você também tem a opção de comprar esse teclado aqui com um switch azul. Então é bem interessante. Tem 3 cores, né? 100 teclas, o padrão dele é 100 teclas e o padrão dele é americano, tá? Então você não vai encontrar o C cedilha aqui nesse cantinho aqui do L, entre o L e o ponto e vírgula aqui. Ele é um padrão americano. Dá para utilizar normal com o padrão ABNT, se você configurar ele no Windows, mas o padrão dele é americano, tá? Então é um teclado, como eu disse, de ótima qualidade, construção muito boa, silencioso
E os efeitos são bem legais, né? Por não ser RGB completa, né? Todas as teclas terem o modo RGB, mas só de ter essas cores aqui, os efeitos já é bem interessante. Para quem utiliza à noite, né? Que às vezes não enxerga o teclado direito, já é bem interessante. Beleza? Espero que tenham gostado. Esse foi o review / unboxing desse teclado. Eu não encontrei muitos reviews na internet desse teclado, né? Com detalhes e com detalhes técnicos, né? Então eu quis deixar mais a minha opinião sobre esse teclado e o meu gosto, né, por teclados mecânicos e comprados geralmente na China. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixa o like aí nesse vídeo e até mais.